A nossa pregação hoje é baseada em 1 Pedro 4. Vamos ler comigo, e eu gostaria que o Giovanni fosse colocando a partir do versículo 1. É um capítulo muito forte, muito importante para nós. Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Acham estranho não corredes, como eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por isto, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amado, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se entremetem em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como fiel Criador, fazendo o bem. Continuemos fazendo o bem. Essa pregação é intitulada Esperança para além das incompreensões e injustiças. Pisar pela primeira vez na vida em um solo estrangeiro, em meio a outra língua e cultura, pode ser uma experiência desconfortável. Um dia eu pisei na França, na capital da França, em Paris, com a pastora Adélia, sem saber falar francês, ela também não sabia falar. E foi uma coisa assim meio estranha, porque a gente não sabia direito como se comunicar. A gente estava assim muito sem entender muitas coisas. Então, nós também somos estrangeiros. Nós crentes estamos pisando numa terra estranha. E há um certo desconforto. Porque o nosso modo de viver, a nossa cultura, não é igual à cultura do solo que nós pisamos. Como cristãos, enfrentamos uma situação parecida. Uma vez que a nossa cidadania é a do céu, o planeta Terra não é o nosso lar. Para nós, o planeta Terra é um solo estrangeiro. Vocês vão entender bem. Somos cidadãos de outro reino. Somos cidadãos do reino de Deus. Consequentemente, devemos ter o melhor comportamento possível. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pertence ao reino de Deus, não pode ser um comportamento errado. Não pode trair, não pode mentir, não pode dividir. Um verdadeiro filho de Deus, que pertence ao reino de Deus, ele não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode mentir, não pode caluniar.
Porque no reino de Deus essas coisas não existem. Devemos ter o melhor comportamento possível. Caso contrário, as pessoas terão uma percepção distorcida como é a nossa pátria. Todo dia a gente vê as pessoas dizerem, mas não é crente, por que está fazendo isso? Mas não é crente porque está fofocando. Mas não é crente porque está dividindo igreja. É uma visão distorcida da pátria que a pessoa diz que é, mas não é. A pessoa ainda é daqui mesmo. A pessoa ainda não entrou no reino de Deus. E como resultado do nosso comportamento, bom é que as pessoas são atraídas para o céu ou são afastadas do local que denominamos seu lar celestial. Quantas pessoas se afastam da igreja porque existem escândalos? Pastores que não pensam nas ovelhas, pensam só em si mesmos. Que usam ministério para fazer promoção pessoal. Mas existe uma passagem na Bíblia que Jesus falou, ai de quem, por quem vieram os escândalos. É melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado do mar. Nós vivemos, amados, numa cultura não cristã. Televisão, rádio. Até igrejas vivem agora se adaptando ao mundo. Uma cultura de mundo. Rodeado por pessoas que adotam tanto a filosofia quanto o estilo de vida que não é bíblica. A cultura terrena é não bíblica até o tutano. Então devemos entender que Deus nos deixou aqui de propósito. Estamos aqui para demonstrar o que é ser um cidadão de outro reino, o reino de Deus. Sabe quem é o portador do reino de Deus aqui? Nós. Sabe quem pode mostrar para o povo do mundo o que nós somos diante de Deus? Somos nós. Não é o que eu falo, não é o que eu prego. Porque pregar bonito todo mundo prega. Agora agir bonito todo mundo não age. E Jesus falou que pelos frutos conhecereis as árvores. Você tem que olhar para os frutos das pessoas. Ah, sou crente, é crente? O diabo também é crente. Estamos aqui para poder demonstrarmos e criar nas pessoas o desejo de emigrar para um reino perfeito, que é o reino de Deus. Quem é que vai para um reino cheio de briga, cheio de confusão? Quem vai? Por isso que em 1 Pedro 4, 1 a 6, eu já li, diz, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento. Armai-vos, armai-vos. Está falando aqui de arma. Aqui o apóstolo Pedro dá ordens aos soldados cristãos que somos nós, estacionados aqui na terra, um solo estrangeiro, para que marchemos em busca da verdade, do bem e das coisas que são de Deus. Pedro inicia o assunto abordando o comportamento cristão perante o mundo observador. Saiba você que é crente que você está sendo observado todos os dias. Como eu e a pastora Adélia devemos estar sendo observados estes dias. Como iremos reagir, pastora, diante de tanta injustiça? Sabe o que Deus manda dizer? Que nos calemos, pois a justiça pertence a Deus. Cedo ou tarde a verdade se estabelecerá. Não há nada que fique encoberto, que as pessoas não saibam que o nosso Deus é Deus de justiça.
é Deus de verdade. E o pai da mentira é o diabo. Então Pedro diz que Cristo sofreu por nós, os justos pelos injustos. E ele está sentado hoje à destra de Deus, já que todas as autoridades foram sujeitas a ele. E já que ele sofreu na carne, devemos armar-nos, pois com o mesmo propósito que ele tinha quando estava na terra. Então aprendemos que nós cristãos não estamos vivendo nesta terra como turistas despreocupados, como muito crente está. Gente que vai pela cabeça de todo mundo. E a palavra de Deus diz que a verdade se estabelece por mais de 2 ou 3 testemunhas. Nunca acredite numa versão só de uma história. Nenhum juiz julga sem ouvir o acusador e o acusado, e o promotor e o advogado. Então nós aprendemos que os cristãos, nós, não estamos vivendo nesta terra despreocupados como turistas, viajantes, como eu e a pastora dela lá na França. Nós, crentes, não estamos de férias, nem estaremos até chegar no céu. O diabo não vai deixar você descansar. Nós somos soldados em um solo bruto e não cristão. E a batalha irrompe em todo o nosso derredor. O perigo é real. O inimigo é terrível. Cristo morreu não somente para obter a vitória sobre o domínio do pecado, mas também para nos equipar para essa luta. É Cristo que nos equipa para enfrentar as lutas da vida. Sem Ele nós podemos fracassar, mas com o general no nosso barco, Ele nunca vai afundar. E Ele está aqui, neste lugar. Para nos conceder a força interior de que precisamos para enfrentar esta guerra. Ai daqueles que não têm força interior, que se abatem nos primeiros açoites, nas primeiras investidas do inimigo. Uma das coisas que o Senhor nos dá é a força interior para continuar resistindo e lutando contra as forças do mal. Sabe o que as forças do mal querem? Que você desista da igreja. Que você se acovarde. Eu estava no fórum esta semana, numa audiência, quando o juiz estava reclamando muito das faltas de condições daquele fórum. Eu até concordei com ele. E ao final da audiência, depois que eu falei, o colega advogado da outra parte, ele disse para mim, eu soube que o senhor é pastor. Eu disse, sou, senhor. Eu também já fui. Diga, você já foi? Fui. Mas era tanta confusão que eu desisti. Quero mais saber disso não. Disse, meu irmão, você nunca teve formação de pastor, nunca foi chamado para ser pastor. Eu, disse a ele, ultimamente já passei coisas que você nunca passou. E sabe o que acontece, meu irmão? Cada vez mais eu quero ser pastor. E disse, rapaz, é assim, meu irmão, volte, vá lá para a minha igreja, que eu vou dar ânimo para você. Esse ânimo que Jesus pode dar. Disse, talvez você estivesse olhando para homens e deixou Jesus Cristo de lado. Pois eu quero dizer que eu não dou nem aí para homens e estou aí para Jesus Cristo. E eu digo à minha mulher todo dia, quem faz a minha feira sou eu e ela, quem paga as minhas contas sou eu e ela, e o que o mundo quiser dizer de mim, pode dizer. Agora eu estou preocupado com o que Deus vai dizer de mim. Quando eu chegar naquele dia lá, eu quero saber. Ali não tem bonzinho, não tem arrumadinho. Ali tudo vai se esclarecer. É o tribunal de Cristo. E ai daquele que brincar com essas verdades. Eu sou temente a Deus. E aí ele disse, rapaz, eu vou visitar a sua igreja. Eu digo, venha, meu irmão.
Você perdeu a causa, mas não vai deixar de perder Cristo. Então é esse Deus que nos dá essa força interior. Assim, pois, amados, devemos armar-nos com a força concedida por Cristo, porque o nosso propósito na vida é o mesmo dele. E hoje eu estava lendo um dos maiores pregadores que já passou sobre a face da terra, no século XVII. Um homem chamado Martin Lloyd Jones. Ele escreveu e alertou o seguinte para nós, que vale para nós hoje. Não perceber, você que é crente, que está em um conflito, significa apenas uma única coisa, que você está derrotado de modo irremediável. E não saber disso, que está inconsciente, isto significa que você está completamente derrotado pelo inimigo. Aquele que não está consciente de uma luta e um conflito espiritual encontra-se em uma condição entorpecida e perigosa. Está no livro dele, editado em 1976, página 41. O nosso comprometimento com Cristo precisa de recursos internos para permanecermos firmes. Quais são, pastores, os recursos internos? Vontade, tenacidade, força, coragem, disposição para não se curvar às adversidades da vida. A Bíblia diz, armai-vos também vós com este pensamento. Tudo está aqui. Arma teu pensamento para resistir a tudo que vier ruim contra você. Sabe por quê? Porque isso é passageiro, porque em breve é como a irmã Geni, é carro novo. É verdade, desculpa. As boas novas para nós hoje, nesta noite, são estas. As armas nós já as temos. Cristo já nos armou de coragem, armou de posição, de convicção. Ele já nos armou. E a provisão de Cristo será suficiente para um teste de estresse pelo qual estamos passando. E aí, voltando novamente àquelas passagens que eu citei, diz assim, ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. É o que a gente fazia quando não era crente. Felizmente, aqueles que estão em Cristo foram transformados. Eu preguei essa semana, quarta-feira, que não basta aceitar Jesus, precisa se converter. Precisa ser transformado. E aqui a palavra está dizendo isso. Transformado. Essa transformação, amados irmãos e irmãs, traz pelo menos 4 benefícios. O primeiro, não mais servimos ao pecado como anteriormente. O segundo, não gastamos nossos dias sob o domínio dos desejos como antes. Terceiro, agora vivemos para fazer a vontade de Deus. E quarto, deixamos de viver como os ímpios vivem. Está vivendo como ímpio? Não se converteu ainda? Está agindo como ímpio? Não se converteu ainda. Ah, mas eu sou crente, falo em língua estranha, pulo, danço. Se praticar as coisas que os ímpios praticam, não é crente. Tem que haver transformação. E esse é um culto de doutrina. E a transformação não é algo que Deus vai dar para você. É algo que você vai buscar. É você que quer se transformar. Se você era bruto, é aí que você vai ter que deixar de ser bruto. Se você tratava mal a sua esposa, vai aprender a tratar bem agora, porque crente não trata mal a esposa.
Mas também, mulher crente não deixa de botar a comida do marido na mesa, não. É? Todos já fizemos bobagem na vida, amados. E a maioria já teve tempo de ver como era a vida antes e depois de aceitar Cristo. Vocês estão lembrados como a gente era antes de aceitar Cristo? Hein, pastor Fernando? Está lembrado? Que porcaria a gente era? Que besteira a gente fazia? Achando que era um machão, não era? Eu estava no fórum também, um cidadão um pouco menos do que eu de idade. Ele dizia, eu estou nem aí para mulher, eu saio... O cara estava lá, um homem muito rico aqui em Maceió. Eu saio sábado e volto segunda-feira, e quem quiser que se aguente. É assim no mundo. Duvido que um crente convertido faça isso. Ele não passa nem uma hora ou duas sem a mulher, porque ele vai achar a falta dela. Quanto mais passar o fim de semana fora. Está vendo que é transformação? E muitos que faziam isso, hoje não fazem mais, porque se transformaram. Esse é que é o poder do Evangelho. O apóstolo Pedro chamava esse estilo de vida do passado como estilo de vida da vontade dos gentios. Talvez aqui a gente tenha parentes que ainda vivem assim. Eu estava na praia outro dia, chegou um amigo meu que foi deputado comigo. Ele estava tão cheio de quequel, tomando Red Bull e Red Label Black. Ele já tinha tomado mais de meia garrafa. Já estava chamando Jesus Genésio. E ele brincando comigo, você é crente agora, né, rapaz? Não quer tomar um pouquinho, não? E ele estava com um bocado de camarão desse tamanho. Eu digo, esse negócio ele não toma, agora seu camarão eu como todinho. Ainda fiquei pegando para Daniel e pegando para a pastora Adélia. Digo, o bom eu quero, o rio fica contigo. Foi, pastora? Foi? Só vitória. Podre de rico, mas a mulher fazia assim. Como quem disse, se meu marido fosse como Zé 14. Vamos lá. Antes de Cristo entrar na nossa vida, irmãos, não tínhamos poder para resistir ao pecado, é outra coisa que eu quero. Hoje, eu e você somos tentados, mas hoje nós temos o poder de Deus para a gente resistir. O diabo tenta, sim, não adianta dizer que não tenta. Mas uma coisa eu digo, crente tem ferramenta para resistir o pecado. E Paulo ainda diz uma coisa maior. Se tua ferramenta está fraca, corra do pecado. E corra até da aparência do pecado. José do Egito, a mulher dando em cima dele, vem para cá, vem para lá, vamos deitar. Ele disse, vai para lá, Satanás. Aí, tchum! Aí pegou a capa dele, o bichinho, tome prisão. Mas ele resistiu o pecado, viu? Resistiu o pecado. Por quê? Ele era crente. Ele era um homem transformado. Quando a fraqueza da carne aparecia, no nosso tempo. Aqui todo mundo, viu? Vou excluir ninguém não, inclusive eu. Aí a gente caía na armadilha do diabo. Quantos aqui, por causa da carne, caíram na armadilha do diabo? Eu digo até que quase todos. Aqui escapou pouca gente disso. Fez coisas que depois pensou, puxa vida, por que eu fui fazer essa coisa que não devia? Mas hoje, você é blindado por Jesus Cristo. Hoje Ele está te protegendo e te formando e você diz, vai para lá, Satanás, eu quero saber de tu. Tive uma namorada, a pastora sabe disso. Estava divorciado e tive um namoro. Aí quando eu casei com ela, a dita Cuja ligou para mim um dia. Disse, eu estou com uma casa ali alugada em Riacho Doce, estou um pouco adoentada, queria que você viesse orar por mim.
Eu digo, olha, Adélia, está querendo que eu vá orar por ela, viu? Aí eu disse, ó, jovem, eu sou casado, sou crente, e se você quiser, aí perto tem alguma igreja católica ou protestante, procura o pastor ou o padre para orar por tu, mas eu não vou aí não. Fugir da aparência do mal, meu irmão. Mas quando a gente não era crente, quem sabe batesse aquela vontade, né, de voltar ao passado. Apesar de talvez parecermos fortes exteriormente, amados, nós não tínhamos estabilidade interna. Sabe o que é isso? Quem não tem Cristo, um dia está alegre, outro dia está depressivo. Um dia quer fazer as coisas, outro dia não quer fazer as coisas. Não sabe para onde vai, meu irmão. Quem tem Cristo sabe para onde vai, sabe onde pisa. Todavia, quando Cristo veio habitar em nossa vida, Ele nos deu força para que deixássemos de servir ao pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos escravos daquilo que nós nos pomos sob o jugo daquilo. Se você gosta de beber, você é escravo da bebida. Você gosta de droga, você é escravo da droga. Porque agora, Cristo habita em nós. Fomos libertos do pecado e não somos mais escravos dele, pois nós fomos libertos pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré. Você acha pouco ser liberto? Você fazia hoje, você consegue resistir e não faz? Com Cristo Jesus você resiste a qualquer tentação, irmão. Mas tem que ser convertido. Tem que estar transformado. Pode ter desejo de fazer, mas você não faz. Sabe por quê? A carne ficou fraca e o espírito ficou forte. Você está entendendo agora o mistério? O crente tem que desenvolver o espírito, porque a carne já está muito desenvolvida há muitos anos. Véio. E ela milita contra o espírito. E se você for fraco espiritual, a carne vai te vencer. Mas aqui, a carne não vai vencer ninguém. Em nome de Jesus. O que é libertador, amados, eu estou chegando ao fim. Em nosso relacionamento com Cristo, é que Ele preenche o vácuo da nossa vida, que antes é preenchida com todo o lixo do mundo. Bebida, droga, sexo, tudo que é de errado, roubar, desejar as coisas dos outros, invejar o que os outros fazem, querer destruir aquilo que Deus mandou os outros fazer. Isso é lixo do mundo. Crente não pensa mais nessas coisas. Crente só pensa nas coisas boas. Crente é crente, meu irmão. Está acabado. Agora, religioso é uma droga. Foi o que o rapaz falou lá no fórum. Eu me desiludi com os religiosos. Eu digo, pois eu não me desiludi com Deus. Porque os religiosos sempre vão causar problema. Eles causaram com Jesus Cristo e vão causar comigo e com você que fazemos a obra de Deus. Então observe como a vontade de Deus é contrastada com a vontade dos gentios. A nossa forma de vida vai na contramão da história das pessoas que estão no mundo. Eu, por exemplo, explico para vocês. Tem festas nas minhas famílias que eu vou, mas tem outras que eu não vou. Festas que tem bebida eu não vou. Porque fatalmente haverá um confronto de ideias. Fatalmente vão nos menosprezar. Vão falar coisas conosco que não vão nos agradar. Por isso Deus manda que a gente não sente na mesa dos escarnecedores. O que é libertador é nosso relacionamento com Cristo. Ele preenche o nosso vácuo. Como Jesus nos preenche. Não temos mais vácuo algum. E a vontade de continuar provando o lixo do mundo deixa de existir. Eu digo a vocês de coração.
há muitos e muitos anos, eu não assisto uma novela. Não assisto. E até os 10 mandamentos eu fiquei com dificuldade de assistir, porque desacostumei com novela. Porque era tanto lixo, tanta coisa podre, que eu não aguentava mais. E tem mais uma coisa na novela que eu vou contar para vocês, que eu fiquei com medo dela, mesmo que ela não seja tão perigosa como é hoje. É que você fica escravo dela. Todo dia você quer assistir de novo outro capítulo, e outro capítulo, e outro capítulo. Daqui a pouco você deixa de ir para a igreja, ou desculpe, compromisso, porque você está agora escravo da novela. Então você não está liberto. Estava dizendo ao meu filho Daniel, ele gosta de jogo e tal, é jovem e tal. Eu digo, olha, escolha 1 hora ou 2 para jogar, mas não seja escravo de jogo. Não seja escravo de jogo. O homem e a mulher é escravo daquilo que ele se deixa ser escravidado. Bota na cabeça de vocês isso. Vigia teu pensamento para não ser escravo das concupiscências do mundo. Cobiça do mundo. Tem crente que não pode ver você com um carro novo. Quem sabe a irmã dizer, mas devia ser meu, não dela. Vigia, crente, tu ainda não está convertido. Quando você vê um irmão com um carro novo, diga, glória a Deus pelo meu irmão, eu estou feliz por ele. É assim. Por isso, meus irmãos, é aí que nós cristãos somos diferentes do mundo e nos destacamos diante deles. E aí que a luz brilha na escuridão e as trevas irão embora. Você entende a situação? Você que está aqui? O passado nosso é o suficiente para a sua cota de viver na vontade dos gentios. Eu um dia estava falando com Deus e disse, Deus, porque o Senhor não me aceitou, fez eu aceitar o Senhor quando era mais novo. Eu não tinha desfrutado de tanto lixo. Mas Deus disse, não, o momento é esse mesmo. Então, quando eu olho para trás, aquilo é apenas uma lembrança para que eu não queira voltar para aquilo que não presta. Não ficar desejando as coisas que foram ruins, que causaram sofrimento não só para mim, mas para os outros também. Quem aqui não fez ninguém sofrer também? Você já sofreu, porque os outros fizeram você sofrer, mas você também já fez pessoas sofrerem. Então, o passado da gente já é suficiente, é uma cota muito pesada para a gente viver olhando para trás, e Deus está mandando dizer a alguém, esqueça o passado, por mais pior que ele tenha sido, olhe para o futuro, porque a vitória vem para você em nome de Jesus. Todavia, quando Cristo transformou a nossa vida, Ele preencheu o nosso vazio e tirou nossos impulsos para pecar, e vivemos um tipo de vida mais puro e mais tranquilo. Isso é um verdadeiro milagre, se Ele capacitou você e eu para deixarmos um vício de modo bem rápido. Tem gente que diz que um tomador de cocaína ou de crack não pode ser curado instantaneamente por Cristo. Eu quero dizer para você que pode. Mas isso é um milagre, viu? Porque diante da medicina é impossível. Mas na igreja eu já vi. Porque Cristo faz milagre. E quando isso acontece, você e eu nos destacamos dos demais na nossa vizinhança, na universidade, Daniel, nas festas familiares, no trabalho. Todos veem que nós somos diferentes. Todos veem que nós somos estrangeiros. Todos veem que nós temos uma forma diferente de viver. Uma forma de ver a vida. Mas mesmo sem dizer uma palavra, você é notado. Por quê? Porque você e eu fomos transformados. Você e eu não somos mais escravos em defesa do pecado. Agora você e eu estamos interessados na vontade de Deus. Eu agora
Estou interessado na vontade de Deus. Eu estou dizendo para Deus, Deus, qual é o caminho? Para onde é que eu vou seguir? Quantas igrejas vamos abrir ou vamos parar? Porque as igrejas não são minhas, são dele. Recuar, recuo. Avançar, avança. Soldado é obediente. Faz o que o comandante manda. Agora vocês estamos interessados na vontade de Deus, somente isso. Aprendemos então pelo menos 3 lições para encerrar. A primeira, continue vivendo para Cristo. Isso significa ter um tipo diferente de viver. Segundo, pode esperar ser mal interpretado, atacado, ferido, injustiçado e traído. Não fique surpreso quando as pessoas disserem ou fizerem coisas desagradáveis, fizerem acusações falsas ou repassarem informações distorcidas sobre a sua vida, sobre o seu ministério, pois mais cedo ou mais tarde será provado que eles estão errados. Relaxe e deixe o Senhor lhe defender. Relaxe. Não importa quantos estão falando de você. Relaxe, porque a vitória vai aparecer. A verdade vai aparecer. Terceiro, para encerrar, mantenha os olhos fixos em Cristo. Tenha uma conduta constante, permaneça diferente, não queira viver igual ao mundo, tenha uma vida pura e autêntica, porque você causará espanto ao mundo. Uma coisa eu quero dizer encerrando. Nunca se esqueça. Este mundo não é o seu nem o meu lar. Você e eu estamos aqui somente de passagem. Amém? Vamos orar. Somos peregrinos, estrangeiros. Por isso, nossa forma de viver é diferente da forma do mundo. Irmão, eu dou uma mensagem final, culto e doutrina. Não deixe que queiram lhe adaptar ao mundo. Você e eu é que temos que transformar o mundo. Nós somos agentes transformadores. Nós somos como soldados de paraquedas que fomos lançados do ar para uma terra que estava contaminada e trazer a luz de Cristo para salvar o povo que estava enterrado na lama, no pecado, na dissolução e tudo que há de ruim. Somos os paraquedistas de Cristo. Amém?